Hoje nós celebramos o final da nossa série Entre os Escombros. Espero que você que tem estado conosco aí nas últimas semanas esteja sendo abençoado, ministrado pelo Senhor e que você possa ter pensado sobre tudo aquilo que nós falamos nessas últimas 6 semanas. Hoje, portanto, nós encerramos essa série Entre os Escombros. E todo mundo que esteve aqui ao longo dessas últimas semanas sabe que nós temos estudado um livro. Qual é o livro, irmãos? Neemias, né? Então, eu só queria que você abrisse lá a sua Bíblia, né? E, mais uma vez, a nossa campanha aí por um mundo sem Bíblias de aplicativo, né? Se você trouxe a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia aí, quero ver. Trouxe a sua Bíblia de papel? É isso aí, em nome de Jesus. A gente tem feito uma campanha aqui na igreja para que a gente volte à boa e velha prática de trazermos a nossa Bíblia de papel. E a gente sempre tem dito isso, que não é um modismo, não é uma invencionista na nossa cabeça, e a gente não está querendo aparecer, né? Querendo ser mais realista que o rei, não é isso. Mas a gente quer que você possa ser instruído também a ter esse apreço pela palavra de Deus e pelo livro, de fato, manuseando, né? E nós vamos fazer um mix hoje, para finalizar, falando sobre o ponto áureo, o ponto mais importante do livro de Neemias, por assim dizer, que são os capítulos 8 e 9 e um pouquinho do 10. Fica tranquilo que nós não vamos ler tudo isso não, tá? Senão a gente não teria nem tempo para pregar aqui. Mas nós vamos caminhar entre o capítulo 8 e 9, que falam sobre 2 momentos cruciais, e preste bem atenção desde o início. Nós falaremos sobre a leitura pública da lei, ou seja, o livro da lei, a Bíblia, entre aspas, não era a Bíblia, mas a Torá e a confissão de pecado. Mas eu quero ler com vocês a partir do capítulo 8, verso número 1. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, porque a minha versão diz o seguinte, acompanhe lá. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Eu vou repetir, preste atenção. A assembleia era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E tudo o que o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba, Esdras, estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maasias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Sebarias, Janim, Azuque, Sabai, Odias, Maacéias, Quelia, Azarias, Josbade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus e interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. No 9, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham procurado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Nesse 2º dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdra para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei
que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. E no último, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Estes celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme ritual, houve uma reunião solene. Amém? Você leu comigo? Se você não tinha lido nenhum capítulo essa semana na Bíblia, portanto, parabéns, você leu um capítulo inteiro da Bíblia. Glória a Deus, hein? Já dá para postar no Instagram, estou brincando. Entre os escombros, eu quero falar sobre algo que no meu coração tem sido um sinalizador, um marcador de Deus para esse tempo, o caminho de volta. Se você está atento a essa construção que a gente tem feito ao longo das últimas semanas, todo o livro de Neemias é construída desde o despertar do coração de Ciro, que autoriza o retorno de Neemias a voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade santa. É importante lembrar que anteriormente, um pouco antes, a história conta talvez 50, 70 anos, Esdras já havia voltado, autorizado também por outro rei persa, para reconstruir o templo. Então o templo já estava pronto, depois de um tempo que houve entre o início e a finalização, e agora era a hora de reconstruir os muros. Neemias volta, e aí a gente não vai, obviamente, voltar a todas as pregações. E aqui nós chegamos no ponto áureo, o ponto mais importante. Porque depois de reconstruir alguma coisa, no caminho de volta tem um momento chave na nossa vida. E esse momento chave é a hora de a gente fazer uma pergunta que pelo menos deve nortear ou deveria nortear as nossas vidas quando nós passamos por severas provas, dificuldades, quedas, porque qual de nós poderia dizer aqui que nunca caiu, ou nunca pecou, ou nunca vivenciou um momento difícil ou trágico? E essa pergunta, ela está de alguma maneira mais clara, e eu quero colocar aqui, né? O que devemos fazer? Como proceder daqui em diante? Depois que a gente começa a colocar os murinhos de proteção na nossa vida e a gente começa a olhar para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, casamento, filhos, trabalho, relação, emprego, igreja, qualquer coisa. A gente começa a reconstruir a nossa história. E aí tem algo que é crucial. O que a gente vai fazer? O que a gente faz daqui para frente? Olha que interessante, Deus suscita algo que é assim, a coluna, aquilo que mantém de pé uma estrutura. Depois de construído o templo, depois de consagrados os muros, que foram construídos em 52 dias, numa obra quase impossível humanamente falando, eles começam a falar assim, puxa vida, beleza, está tudo de pé. E eu queria colocar isso para você, né? Para nós. Está tudo de pé, mas o que falta? Deus suscita no coração do povo, nós lemos aqui nos primeiros capítulos, no primeiro versículo, os primeiros do capítulo 8, que todo o povo se reúne na praça como um só homem. Então atente para a primeira expressão aqui, que salta aos olhos e tem uma ênfase aqui maior. Todo o povo se reúne na praça e é como se o povo que havia sido liberto do cativeiro, que havia voltado com Zorobabel a primeira volta, depois Neemias voltam, Esdras volta e depois Neemias, então são 3 grandes homens que lideram o retorno do povo, milhares de pessoas para Jerusalém, cada qual com uma missão específica, mas todos convergindo para um propósito maior. Era trazer as pessoas de volta, restaurar a identidade delas como povo que Deus um dia disse que seria numeroso para Abraão, para Isaac e Jacó, os patriarcas. E eles voltam, eles reconstroem o templo, porque o templo era o lugar onde o povo tinha o seu encontro com Deus. E eles reconstroem os muros que sinalizavam a questão de proteção. E aí agora, o que falta? Está tudo pronto. E aí eu faço um paralelo para cada um de nós na nossa vida. Às vezes a gente constrói a nossa vida, constrói a nossa carreira, falando sobre a questão profissional, a gente faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, faz um curso, não tem nada de errado nisso, está muito correto.
A gente casa, a gente tem os nossos filhos, hoje é dia dos pais, a gente celebra. A gente adquire bens, faz parte da vida, obviamente nós precisamos deles, de alguma forma. E nós nos alegramos com essas conquistas, que são conquistas nobres, fruto de trabalho, de entrega, de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade. Mas se a gente fizer uma correlação imediata, nos falta aquilo que faltava a eles naquele momento, uma direção mais clara. E eles começam a olhar e pensar assim, o que nós devemos fazer? Deus prepara todas as coisas, meu querido. Deus suscita no coração deles um desejo ardente por ouvir o quê? A palavra. Eu quero dizer para você, e isso não é uma frase minha, é uma frase, salvo engano, do John Stott, um grande pregador, já falecido, e ele dizia que, estou parafraseando, óbvio, né? Que quando Deus ele quer fazer algo poderoso no meio do povo, quando Deus começa a constranger o povo, ele começa a gerar no coração desse povo o desejo de orar, uma necessidade, uma fome de oração e um desejo latente de retornar ao estudo da palavra e à observância da palavra. Não só estudar, mas de aplicar a palavra na nossa vida. Então o povo se reúne como um só homem na praça. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que homens e mulheres e todas as pessoas que poderiam entender, que podiam entender. Isso quer dizer que tinha homem grande, barbado, tinha velho, tinha moço, tinha criança. Toda a família reunida. Ah, mas por favor, toda a família reunida, estávamos todos reunidos. E a palavra de Deus, portanto, foi o centro de tudo isso. O livro da lei, ele aponta a direção. Quando aponta a direção, o livro da lei... Opa, só me ajuda ali. Deixa eu voltar. Isso. Peraí. Opa, voltamos lá para domingo. O livro da lei aponta a direção. A palavra de Deus aponta a direção. Sabe o que quer dizer isso? Presta atenção comigo aqui. Quando a gente olha para Jesus e percebe o quanto que ele pode fazer e ele pode transformar a nossa realidade, a gente começa a pensar assim, hoje tem tantas pessoas, tantos caminhos, e 2 Timóteo 4,3 fala o quê? Que chegará um tempo, escute bem, chegará um tempo, e já chegou, onde as pessoas não suportarão a sã doutrina. Você consegue entender isso comigo? Não suportarão. O que Esdras e Neemias, todos aqueles que voltaram do exílio, poderiam fazer? Ah, Deus nos abandonou, Deus deixou a gente assim, enfim, vamos reconstruir a partir daqui de uma outra maneira. Não. Eles pegam o livro da lei, que era o rolo, que era a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos quais constava de maneira clara uma prescrição sobre uma vida a ser vivida. E vê se não parece uma loucura na nossa geração. A gente quer viver tudo que Deus preparou, mas a gente quer viver construindo a nossa própria história em cima dos nossos achismos, da nossa experiência, cuidado com isso, que a experiência ela não significa absolutamente nada, quando não for passar pelo crivo da palavra. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter experiências 1000, de várias coisas, mas se isso não passar pelo crivo da palavra, ou seja, se a Bíblia não me apontar essa direção, de nada vai valer. E a gente olha para a nossa realidade e pensa assim, vamos pensar em alguns exemplos, pessoas que não suportam a sã doutrina. Você pode pensar sobre isso. Hoje as pessoas como comichão, a palavra diz isso, elas ficam com o ouvido coçando para ouvir algumas coisas que lhes satisfaçam. E não mais ouvir a palavra. Porque quando a gente ouve a palavra, e a palavra vai apontar para caminhos que são caminhos de renúncia, caminhos tortuosos, caminhos mais difíceis para conseguir alguma coisa, a gente fala assim, não, eu quero atalhar as coisas. Os jovens que estão aqui, que não se casaram ainda, quando a Bíblia diz assim, que você deve, o jovem que não se casou ainda, consagrar-se ao Senhor, buscar conselho, que tem que colocar diante de Deus a sua vida, entregar e esperar o tempo de Deus, como Eclesiastes diz, há um tempo para todas as coisas. Muitas vezes o comichão no nosso ouvido, por causa do nosso coração enganoso, vai nos levar ao quê? A atalhar os caminhos. O que está claro aqui em Neemias, que depois de tudo pronto, o templo pronto, funcionando, os muros em volta, faltava algo essencial, uma direção clara, que só a palavra de Deus pode trazer. E cuidado, porque talvez você esteja ouvindo, e por certo já ouviu, alguns já ouviram, eu sei,
que muitos dos caminhos que nós podemos empreender na nossa vida podem ser desassociados, completamente desassociados da verdade da palavra de Deus, o que é uma mentira. O não suportar a sã doutrina é, por exemplo, e entendo que eu vou falar aqui, por exemplo, num dia como hoje, no dia dos pais, a celebração dos pais, e na figura paterna, que ela própria encerra toda uma grandeza, uma visão do reino de Deus, ser desconfigurada, completamente desconfigurada a figura paterna. E a sã doutrina que diz que um homem e uma mulher devem se unir, gerar filhos no temor do Senhor, essa sã doutrina hoje, ela constrange, as pessoas não querem, elas não suportam. O que é suportar? É peso. Querido, a palavra de Deus sempre vai trazer peso sobre as nossas convicções. E se prepare, que vai ter momentos em que você vai olhar e falar assim, puxa vida, será que de alguma maneira, de alguma forma eu consigo suportar isso? Eu quero dizer que se nós não aprendemos a suportar, é porque nós não estamos obedecendo ou alinhando a nossa vida aquilo que o Evangelho prega. Quando a palavra de Deus diz assim que nós devemos ser generosos, que nós devemos ser compassivos, misericordiosos, perdoar 70 vezes 7, é o peso do Evangelho, da palavra sobre nós. E muitas vezes a gente quer o quê? Eu não suporto essa doutrina, não, eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Já percebeu? O suportar essa doutrina é olhar para dentro de nós com uma visão, sabe, madura, verdadeira, sincera, e dizer, Senhor, eu quero viver esse tempo, mas eu não suporto, então me ajuda a suportá-la. Quando Neemias, no capítulo 8, a gente leu todo o capítulo 8, começa a ler a palavra, tem algo aqui que salta aos olhos. Durante 6 horas havia leitura, desde o raiar do dia até o meio-dia. Já pensou, irmãos? 6 horas da leitura. E olha que interessante, foi o protótipo, né? Eles colocaram como se fosse uma caixinha, fizeram um caixote, para que eles subissem, para que eles se posicionassem, Esdras se posicionasse, e tivesse uma amplitude para ver todos. E eles estavam lendo. E aí, durante 6 horas foi lido a palavra. O povo estava ávido. Agora eu pergunto, o caminho de volta é um caminho onde a palavra de Deus ela é apreciada, ela é, sabe, como um mel, como o salmista escreve isso, é um mel que nós apreciamos. Como que isso hoje no nosso meio, e nós precisamos fazer essa autoanálise, a palavra de Deus ocupa que lugar na reconstrução da nossa vida? Sabe quando você vai dar um conselho para alguém que passou por um trauma familiar? Aí você diz assim, eu estou falando de casamento mesmo, separou 1, 2, 3 vezes, sei lá. Olha, você já viu que de repente aqui esse caminho não deu certo. Você não considerou aqui Deus e você não ouviu Deus. Como é que eu ouço Deus? Você ouve Deus através da revelação da palavra e através de pessoas de carne e osso que vão estar do teu lado e que são exemplos de maturidade que vão dizer para você, olha, toma cuidado, considera isso, considera aquilo. Não, eu não ouvi conselhos. Como Provérbios diz, que aquele que não sabe ouvir conselhos perece. Aí você chega nesse exemplo que eu dei e fala assim, tá, mas você errou isso, você viu que você atalhou isso, aquilo no casamento agora? Vamos reconstruir, vamos fazer o caminho de volta a partir do quê? Da obediência à palavra. Não quero, não vou fazer. É como aquele filho que a mãe e o pai estão ensinando, dizendo assim, olha, se você for por aqui vai dar errado, você vai cair. Eu já falei para você que sempre que a mãe ou o pai, sei lá, está limpando aqui o piso da área, sei o que lá, está escorregadio. Se você vier correndo de qualquer maneira, você vai bater a cabeça. O que a criança faz? Ela não só corre, ela voa em cima do piso e bate, cai a cabeça. Aí fala assim, se você de novo fizer isso, vai dar problema. Ou seja, vamos reconstruir em cima de uma direção clara? Não quero. A maioria dos problemas que você tem, e se você fizer um questionário aqui no Santa Augusta e lá no presídio, lá embaixo, São Domingos, sabe o que é? Pessoas que até conhecem de longe a palavra, muitos são conhecedores da palavra, muitos são conhecedores, só que eles não querem fazer com que a vida deles faça assim, uma conversão àquilo que a palavra estabelece. 6 horas, e aqui não é um sentido figurado não, aqui há uma literalidade aqui, 6 horas ouvindo a palavra, havia um clamor. O quanto que nós estamos sendo
constrangidos, o quanto nós aceitamos suportar o peso da palavra na nossa vida, incidindo sobre a nossa vida. Ou será que constrange? Será que te constrangeu aí a gente ler 1 minuto, que demorou 2 minutos para ler um capítulo 8 inteiro? Vamos pular aqui, vamos para o livrinho das promessas, que é mais gostoso. Eu pego lá de manhã, aqueles livrinhos da promessa antigo, tiro um versículo para mim, coloco, leio, mas o quanto que você e eu estamos dispostos a suportar o peso da palavra. Esse povo aqui, fique pensando, gente, era pai, mãe, avô, avó, gente fraturada. Tanto que chega um momento em que o que acontece com eles? Todo mundo chorando. Eles começam a chorar. Aí Esdras, junto com os levitas, diz, não. É o momento de celebrar, porque quando a palavra de Deus, ela é pregada, quando o ensinamento do próprio evangelho, aí claro, a gente fala do evangelho, é ministrado, é necessário que nós nos posicionemos de outra maneira. Existe uma alegria dos céus, você compreende isso, irmãos? Tem uma alegria dos céus. De novo, quando você estiver aí no almoço de domingo com seu pai, com seu avô, não sei, tem uma alegria, tem algo assim que está, sabe assim, no ar. Por quê? Porque foi a bondade de Deus, foi o cuidado de Deus, foi tudo. Tudo isso acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas, de novo, só acontece isso porque a palavra é pregada, porque o evangelho é pregado. Uma das maiores dificuldades que hoje nós enfrentamos, quando a gente vai falar para um jovem, para um adolescente sobre o evangelho, é esse jovem, esse adolescente está pronto e está disposto a, sobre ele, incidir o peso da verdade do evangelho. Eu não quero. Você quer um caminho abençoado? Até quero, mas você vai obedecer a palavra? Vai obedecer pai e mãe? Não, eu não vou obedecer. O povo busca, no capítulo 8, se alegra, e na alegria deles, depois de o escriba Esdras chamá-los, ele diz, uma nova vida agora está sendo revelada. E sabe o que é o interessante? Na caminhada, como a gente viu aqui, quando o pecado é revelado, no caminho de volta, existe uma decisão a ser tomada. E eu quero dizer isso para vocês aqui, existe uma decisão a ser tomada, queridos. Existe uma decisão a ser tomada. O que eu vou fazer? Eu disse que a gente ia fazer a relação do 8 com o 9. No 9 tem uma confissão pública ali. Nós esquecemos que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Você sabia que a confissão pública era assim um atributo da vida dos primeiros cristãos? E eu digo confissão pública é onde eles tinham os grupos menores nas casas, as igrejas, e eles confessavam uns aos outros. Tiago 5 fala sobre isso. Confessai os pecados uns aos outros para seres curados. Nós, de alguma maneira, por uma falsa liturgia, uma compreensão equivocada, nós achamos que a confissão está apenas, ou era apenas um momento onde aqueles que professavam a fé católica romana entravam no confessionário, lembra disso? E confessavam seus pecados a um sacerdote, ao padre. A confissão pública, ela tem um poder de curar e apontar uma nova direção. O povo vem e ele declara, nós pecamos. O livro da lei aponta sobre isso, nós estamos aqui diante de ti. Nós não vamos sucumbir, nós vamos avançar. A palavra lida, o coração constrangido, gera arrependimento e gera um novo tempo. Eu quero dizer para você, não adianta, irmãos, não adianta nós confessarmos o nosso pecado a Deus, sem que esse pecado aponte para um novo começo, um caminho de volta com novas estruturações, um novo pacto e novas decisões. Sabe o que aconteceu aqui, que não está aqui no, eu não vou ler, está em Esdras 10, no livro anterior, uma das coisas que maculou o povo desde o início. O que Deus falou quando eles foram possuir a terra? Vocês não devem, escute bem, se casar, vocês não devem se casar com mulheres estrangeiras. Vocês não vão dar as filhas de vocês em casamento para os homens de lá, e os filhos de vocês não se casarão com as filhas estrangeiras. Puxa vida, que xenofobia. E eu li, abrindo um parênteses, eu vi essa semana um artigo de uma faculdade grande, a PUC de São Paulo, PUC do Rio Grande do Sul, um texto, a PUC é uma faculdade católica, né, Pontifícia Universidade Católica, um artigo de mestrado, de doutorado, falando sobre a xenofobia, a falta de
e eu não lembro o nome específico, mas era a xenofobia, a falta de alguns critérios, escute bem, a falta de alguns critérios dentro do texto de Neemias que mostravam que não havia compaixão, misericórdia. Por quê? Porque uma das prescrições mais duras que a gente pode ver na Bíblia, no Antigo Testamento, está aqui. Quando Esdras volta e ele verifica que muito do que tinha acontecido é porque eles tinham descumprido isso, sabe o que ele diz no capítulo 10? Ele reúne todo mundo no capítulo 10 assim, ó, nós vamos fazer um levantamento. Quem fala na verdade é Semaías, que era um dos líderes, diz assim, eu vou propor uma coisa para aqui, ó Esdras. Ele falou, proponha. Nós pecamos, olha, presta atenção, nós pecamos, nós erramos, o quê? Nós nos casamos com mulheres estrangeiras. E nós estamos dispostos a fazer o quê? É duro agora, esse é o peso da palavra. Nós vamos mandar nossas mulheres e os filhos embora. E aí esse texto que eu falei, dessa doutoranda, criticava veementemente dizendo que havia, né, um abandono às crianças, às mulheres, uma vergonha, como que isso, não sei o que lá, um texto, academia, é academia. Enfim, fecha parênteses. Quando o pecado é confessado, o caminho de volta é um caminho duro para suportar o peso de uma nova decisão. Ele diz assim, ok, nós vamos fazer isso. Sabe quanto tempo demora? A Bíblia diz que demora 3 meses. Aí diz assim, mas não é bom que a gente faça assim no grosseirão, ó, todo mundo manda a mulherada embora. Eles foram de tenda em tenda, tipo assim, primeiro homem, segundo homem. Tipo assim, ó, pega o Tchau, Claudio Omar, Heverson, os homens. Casou com estrangeira? Nome dela? Joana da Silva. Quantos bacuri? 3 filhos. Ok. Vai ter que despedir. E a Bíblia diz que durante 3 meses, eles despedem as mulheres e os filhos. Historicamente, eu estava pesquisando sobre isso, você pode pensar, puxa vida, mas que direção de Deus. Primeiro que alguns dizem que essa não foi uma direção clara de Deus, mas Semaías trouxe e Esdras acolheu. Então nós entendemos que sim, havia uma vontade soberana de Deus por conta daquilo que Deus havia apontado lá, que eles não deveriam casar com as mulheres e com os filhos. No entanto, historicamente, também é tido que essas mulheres com os homens não estavam em casamento. Que a gente poderia dizer, mas isso é uma contradição bíblica aqui. Você poderia pensar, mas Deus falou que o que Deus une, o homem não separa. Esse não era um casamento segundo o padrão bíblico. Portanto, não havia uma obrigatoriedade de manter essa relação. E mais do que isso, historicamente disse que essas mulheres, esses filhos abandonados ou deixados, eles eram cuidados depois. Havia uma organização, uma forma de organização que acudia a eles. Não eram simplesmente largados, mas sim, era necessário desfazer. E aí tem algo que nós precisamos entender na nossa geração. Porque a gente muitas vezes pode brincar e falar assim, mas eu estou vivendo em pecado, eu confessei, eu me alegrei porque Jesus restaurou a minha vida, como eles se alegraram e se entristeceram no primeiro momento, foram orientados a se alegrar. Por quê? Porque o exílio nos desconfigura. O exílio, o pecado nos desconfigura, tira a nossa identidade, a gente não sabe quem é, para onde a gente vai, a gente é apenas uma coisa assim, sem forma nenhuma, e aí Deus vem e restaura a nossa vida, restaura o nosso coração. O que acontece? A gente olha e fala assim, agora eu decidi, agora eu vou avançar, agora eu vou fazer de novo, agora eu vou reconstruir, eu vou sair dos escombros, tendo a palavra de Deus como o guia da minha vida, o Espírito Santo como o meu Senhor, o meu tutor, aquele que me ensina. Só que eu vou ter que tomar decisões dramáticas muitas vezes. Em Mateus 5,30, não precisa abrir não, o que Jesus fala? Se a tua mão pecar, corta fora. Porque é preferível você perder uma parte do teu corpo do que todo o teu corpo vá para o inferno. É óbvio que é uma figura de linguagem. Jesus não está falando sobre automutilação, e ele usa nesse mesmo texto. Se o teu olho direito faz pecar, fura. Quer dizer que nós vamos... e o esquerdo não vai pegar também? Não é essa a ideia. O que ele está dizendo é que uma decisão séria de compromisso de santidade, ela requer de nós uma decisão resoluta, firme. Sabe aquele cara que está envolvido com pornografia, ou com alguma outra coisa, com qualquer variedade de obra de manifestação da carne? Tem que haver resolutividade, ou seja, Senhor,
A tua palavra me constrangeu num nível que revelou a devassidão do meu coração. Portanto, eu peço perdão ao Senhor, eu clamo por misericórdia. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, nos purificar de toda iniquidade. Ok, e agora Ele diz, como Ele falou para a mulher, que seria alvo do apedrejamento, vai e não peques mais. Ou seja, reconfigure a tua estrada, caminhe de volta entre os escombros, mas tomando agora um outro sentido. E às vezes a gente olha e fala assim, tudo bem, eu confessei meu pecado no domingo, vim na igreja, tomei a ceia do Senhor, domingo agora eu já comecei de novo e volto lá, é como se eu me sujasse, e agora eu vou me banhar de novo no sangue de Jesus no domingo. Não, o que Paulo diz? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não para a licenciosidade do coração, para a libertinagem, não foi para isso. Você percebe que o suportar a sã doutrina, o peso, a incidência do evangelho sobre nós, vai requerer de nós algumas alianças que vão custar sim a dor, entre parênteses aqui, de abandonar mulheres e filhos. Mulheres e filhos. Talvez Deus vai dizer para você, sai desse emprego. Você está fazendo parte de alguma aliança, fazendo parte de algumas coisas que estão constrangendo, minando a sua fé, a sua palavra, alguma coisa. Deus vai falar sobre isso. Talvez você como pai, e aí atento para isso, pai, você que é homem aqui, presta atenção. Você que é pai, você vai falar o quê? Pai, o teu comportamento não é um comportamento adequado. Você deve estar mais presente, você deve ajudar mais a esposa, você deve instruir seus filhos no caminho do Senhor. E você fala assim, esposa, agora eu vou melhorar, hein? Agora eu vou melhorar. Na outra semana, tá de novo. Eu não fui lá. E aí? Nessa reconfiguração, nessa reconstrução, o que a palavra diz aqui? Eles levantaram pessoas que entenderam e explicaram a palavra. Presta atenção, queridos. Explicaram a palavra. Eles explicaram a palavra. Quem explica a palavra na sua casa? Quem explica a palavra na sua casa? Quem é que pega para os filhos assim, ou para os menores, ou para os adolescentes, ou para quem está na sua casa e explica a palavra? Quem? Você que é pai, você que é marido, quem é que explica a palavra? Quem é que de alguma maneira chega e fala assim, olha, vem cá, vamos ler a palavra, explicando. Quem que faz isso? A assembleia, lembra de novo no início, nós lemos, por isso que eu dei ênfase, todos os que podiam entender. Uma criança pode entender ou não pode? Pode. Uma criança pode entender. Mas a Bíblia diz o relato que eles foram todos, quando foram sendo explicados a eles o texto, aquilo que era tristeza passou a ser alegria. Como que a gente quer que uma nova geração que está ali na sala possa de fato viver o evangelho com 12, 13, 14, 15 anos, com alegria, com devoção, com força que o adolescente tem no coração, se não tem ninguém que lhes explique a verdade da palavra? Se é uma coisa assim constrangedora, se é uma coisa assim, mas só isso. Não, é necessário que nós expliquemos isso. Que a verdade do evangelho não seja uma verdade assim, qualquer coisa. Eu comentava ontem aqui no college, nosso discipulado aqui, na caminhada com a igreja, falando sobre fé e falando sobre o catecismo. Não sei quantos vivenciaram, e eu passei pelo catecismo da igreja católica, e era muito chato, eu disse, né, não sei quantos que fizeram, porque era 1 hora, mas parecia 30 horas. Que a catequista vinha com aquele livrinho e falava, e eu tentava fugir, a mãe falava, você tem que ir lá, era sábado de tarde ainda, das 2 às 3 horas, bem numa hora que a gente ia jogar bola, mas uma chatice, e aquilo parecia assim uma tortura, e ficava, parecia mesmo assim, mas ela era muito querida, mulher, Dona Hilda, me lembro até hoje dela, senhora já falecida, e ficava com aquele livrinho, trouxeram o livrinho? Não, por quê? Semana que vem de trás, trouxeram? Não, nunca trazia, porque era chato. O que ela estava falando ali? Em tese, né? Ela estava explicando a palavra para jovens de 12 anos, ei, presta atenção, 12 anos, aquilo não mudou nadinha da minha vida, eu não estou culpando ela, não mudou nada. Eu saí dali falando o mesmo palavrão que eu falava quando eu entrava. Ia jogar bola falando as mesmas zoeiras. Ia olhar para as meninas da mesma maneira. O que mudou isso? Nada. O que Deus faz na reconstrução? Cadê os homens e mulheres que vão ser tutores?
e vou ensinar a nova geração. Entre os escombros, quem vai pegar a palavra da lei, o livro da lei, depois de 6 horas lidos, 6 horas, pum, 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 o pessoal chorando, se alegrem. O que ele fala? Se alegrem, celebrem, não é hora de chorar não, é como se, deu de choro. O Deus, Criador dos céus e da terra, está no meio de vocês, já trouxe vocês do exílio, o tempo está reconstruído, celebrem, a identidade deles foi restaurada. O que a gente leu ali, irmãos? Desde quando Josué, que tinha vivido muito tempo atrás, tinha celebrado a última vez a festa dos tabernáculos, nunca mais eles tinham celebrado. Isso é gravíssimo no meio do povo hebreu, gravíssimo. Porque as festas, elas têm toda uma importância, um significado. Então o que eles fazem? Eles pegam, como a gente viu aqui, e eles pegam das árvores frondosas e não sei o que lá, e eles fazem tendas para eles celebram durante 7 dias a festa. A identidade é reconfigurada no momento em que nós caminhamos de volta para casa. Lembra do filho pródigo? Amém? Lembra? O que a palavra diz do filho pródigo? Caindo em si, quando ele estava comendo lá as bolotas que era dada para os porcos, caindo em si, ele lembra, na casa do meu pai, o caminho de volta, nós precisamos cair em nós. Nós não podemos andar mais como imaturos, temos que cair em nós, dizer assim, vai custar eu abandonar minha esposa e os meus filhos. Nesse exemplo, vai custar eu romper um pouco aquela amizade que todas as vezes que eu tenho um relacionamento com ela, eu fico muito mais tocado, eu fico muito mais constrangido do lado negativo do que eu posso de alguma maneira influenciar. Então eu não vou naquele ambiente. Puxa vida, eu vou ter que terminar um namoro, porque eu estou vendo que isso não está sendo benéfico para a minha vida. E talvez seja um momento, uma sociedade na qual eu inseri a minha vida com outro cara, outra mulher e botei dinheiro, e agora eu vejo e falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você percebe que são decisões dramáticas da nossa vida? Irmãos, se a gente não atentar para isso, a gente reconstrói em cima do nada. E preste bem atenção, se a gente reconstrói em cima do nada, de novo vem o exílio. De novo vem a dor. Sabe o que aconteceu com esses homens aqui que tinham abandonado? Lá depois, no final do livro de Neemias, a gente não vai chegar até lá, sabe o que Neemias volta depois de um tempo? Eles tinham mandado as mulheres embora, não tinham? Tinham, né? Com os filhos. Sabe o que o texto diz depois? Quando ele volta, o que tinha acontecido de novo? Eles tinham casado com outra estrangeira. Meu Deus. Ou a estrangeira era linda demais, tinham casado com as estrangeiras de novo. Ele diz que ele espanca uns, bate em outros, arranca os cabelos, ele dá um chilique. O livro é o anticlímax, né? Os livros de Esdras e Neemias, que eles começam assim, ruim, e eles vão assim, dentro do enredo literário, eles vão, chegam no cume, no ápice, e depois ele termina no anticlímax. Tanto Esdras como Neemias, que era um livro só, né? Depois que foram divididos no cano. Por quê? Porque eles terminam assim, eu batismo, rei, virei a mesa e falei, meu Deus, vocês ficaram 70 anos no exílio, ele tirou vocês de lá com o braço forte, reconstruiu a história de vocês, vocês confessaram o pecado durante 6 horas em praça pública, vocês disseram nunca mais, nós teríamos um casamento com estrangeiras, nós abandonamos os nossos filhos chorando, papai, não, vai embora. 2 meses depois, estava lá o bonitão de novo, tudo bem, meu nome é como? Harabanani, esses nomes loucos aqui que a gente leu. Tá solteiro? Tô solteiro aí. Bonita você, estrangeira? Vamos lá, vamos juntar as coisas. Pronto. A gente olha para a nossa vida e vê assim uma sociedade onde a gente participa dos movimentos ditos cristãos evangélicos, a gente até confessa de uma certa medida os nossos erros e pecados, tem um certo temor, mas na hora que a incidência do evangelho, o peso do suporte da sã doutrina vem sobre nós não queremos muita coisa. Nós tivemos o acampa pai nosso, da escola, de ontem, de sexta para hoje, por isso que eu estou meio rouco, né? Das gritarias lá no acampa pai. Que é o acampamento da escola, nosso colégio batista, com os pais, obviamente homens, não é pai não, é pai mesmo, homem, macho. E até de manhã, até meio-dia ontem, né? E fizemos lá, o pastor estava lá, a gente estava lá, o Thiago, enfim. E foi uma bênção lá com as crianças, aquela zoeira, tal. E teve uma das atividades da gincana que era
pregar e usar o serrote e usar prego e martelo, para ver se a nova geração sabia pregar. E aí os pais tinham que pregar um pregão desse tamanho assim, ó. Levamos uns tocos assim, e os pais tinham que pregar desse tamanho o prego. E depois os filhos com os pais tinham que pregar os preguinhos aqui. E foi bonito. Os pais já ficaram naquela coisa, peraí que eu não posso passar vergonha com meu filho, né? E era dupla, gincana, então foi... E pai! Mas era um pregão daquilo, meu, desse tamanho assim, ó. E foi. E todo mundo olhando, vai! Aí depois pegava o preguinho, os filhos, a gente até brincava, não, pai, tem que segurar o dedo ali, bota o dedo embaixo. Não, bota o dedo embaixo, segura o teu filho, é teu filho? Falei, é macho? Não, vai filho, vai. Aí o pai já pegava a mão do filho, não pode e tal, uns ajudavam, tinha uns até que tinham um pouco mais adestrados, dá para ver que de repente o pai já tinha ensinado, ou já tinha, né? Foi muito massa, fomos pro serrote, um serrote maior, um serrote menor, e pega lá, e o serrotão, e o pai... Aí parecia um menino de 12 anos de novo, né? Um homem de 30, 40 anos, e aí vinha o filho, pá. O que tudo isso significa? Além de uma gincana, de uma atividade. Ensino, transferência. 8, 9 de Neemias é isso. A palavra está sendo ensinada e diz assim, vocês agora têm uma responsabilidade, vocês sabem que é o certo e que é errado. O menino que estava ali no prego fala, não. Aí dava aquela martelada, sabe o prego, não, levanta, agora bate. Não adianta bater assim que ele vai... Ajeita, tô te ensinando, agora bate com força. Pum. Terminava. Nossa, a criança parecia que tinha ganho assim. Imagina a primeira vez que eu preguei um prego. Quanto tempo você não prega alguma coisa, hein? Né? E o serrote, quanto tempo você não usa o serrote? Então o menino estava ali assim, a menina, porque eram meninos e meninas, menina também, não tem essa? A menina também ali, tá. A gente olha e fala assim, onde nós estamos? Dentro das alianças que Deus nos deu, daquilo que o Evangelho mostra, dessa verdade. Será que nós estaríamos prontos, segundo o texto, a deixar, a despedir aquilo que para nós é extremamente valioso, mas que é contrário, frontalmente contrário à verdade do Evangelho? Estaríamos dispostos? Estaremos dispostos a dizer para nós mesmos que a nossa negligência tem causado dramas, danos à vida de outras pessoas? Como assim, pastor? Não coloca peso? Sim, é o peso do Evangelho. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Está na Bíblia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Será que nós estamos dispostos a suportar no peso, nos nossos ombros, como homens? Eu estou falando para os homens especialmente aqui, o peso de suportar e ensinar. E aí, como eu falei simbolicamente, uma criança a pregar, usar o serrote, mas mais do que isso, obedecer, o Senhor falou assim, seja um menino coerente, temente a Deus. Quando você namorar uma moça, respeite-a, honre até o final da sua vida, espere o tempo. Isso é ensino. A palavra de Deus, e eu quero caminhar para concluir aqui, o arrependimento vai nos levar de volta a esse lugar de constrangimento. E aí no capítulo 10, você não precisa abrir não, eles fazem um acordo, olha que lindo. Ei, irmãos, eles fazem um acordo por escrito, eles escrevem. Esdras era um escriba, alguém que escrevia. Eles escrevem família por família. Tipo assim, Everson, pai, marido da Adriana, pai de Larissa, Débora e Hannah se compromete, e era o cabeça, presta atenção, cabeça. Era o homem, o cabeça. Se compromete a não mais fazer isso. Foi uma declaração solene. Ou seja, a confissão pública foi precedida de arrependimento. Então nós temos aqui, Deus desperta o povo, fique comigo na linha do tempo, Deus desperta o povo lê a palavra, é constrangido pelo peso da palavra, confessa os seus pecados, depois de confessar os seus pecados, toma uma decisão radical de abandonar as mulheres, só nesse ponto, foram várias outras consequências. E depois disso aqui eles fazem um pacto, escrevem, para dizer assim, não quero que seja só uma coisa minha, eu quero que seja pública. Verdadeiramente pública, que todo mundo está dizendo, eu não vou mais beber.
Não vou ser o cara mais iracundo no meu trabalho, todas as manhãs, todas as segundas, terças, que não consegue suportar uma palavra contrária, que não consegue dar um sorriso, não consegue dar um abraço. Eu não serei mais esse. Não serei mais uma mãe que não conversa mais com os filhos, não serei mais um pai ausente. Então eles vão colocando. E eles lançam isso como uma declaração. E eu fiquei pensando essa semana, e falando com Deus, né, sobre isso, e falando, Senhor, nesse pacto de reconstrução e compromisso, eu preciso fazer algumas afirmações. E eu queria conduzir você nesse momento aqui a pensar junto comigo. Alguns anos atrás, o pastor Claudimar vai lembrar, acho que o Moro também estava na igreja, o Jairo, claro que está, mas o Jairo vi que saiu. Nós fizemos o pacto de honra lá, né, dos homens de honra. Você que viu aquele filme dos homens de honra lá, do bombeiro, depois no final eles fazem um pacto, os homens, corajoso o filme, isso, corajoso o filme. E a gente fez na igreja, foi lindo. A gente instruiu os homens a assistirem o filme, corajosos, e depois nós fizemos com um certificado, chamamos todos os homens à frente, e os homens fizeram essa declaração pública, chamando as suas esposas e filhos, cada qual num cantinho, e eles afirmando isso: eu me comprometo a cuidar de você, me comprometo a zelar pelo seu bem-estar físico, emocional, a suprir as necessidades materiais, a ser um homem fiel, a ser um homem comprometido. Eu me comprometo a falar a verdade, eu me comprometo a cuidar das pessoas, dos meus parentes. Eu me comprometo a olhar pela minha cidade, a servi-la. Eu me comprometo a investir das minhas finanças na expansão do reino de Deus. Ou seja, pactos que de fato ratificam uma declaração verbal. Senão a gente se equivale a uma criança que diz assim: filho, não faz mais isso. Tá, mãe, não vou fazer. Ela virou as costas, ele está fazendo. A imaturidade. Ah, mas eu não vou mais mentir. Tá bom, não minta, filho. E não minta, que é feio, é pecado. Isso não está correto. O pai e a mãe ensinando o filho e tal. E na imaturidade do filho ainda, naquele momento de ajuste emocional, do que é verdade, do que não é verdade, ele está sendo discipulado por alguém que, em tese, deveria professar a verdade sempre e pagar o preço por essa incidência na vida dele. Só que a gente corre muitas vezes. E a gente se equivale a um menino que diz: não faço agora, mas faz depois. A confissão pública, seguida por um pacto, ela anuncia que de fato o nosso coração foi constrangido pela verdade do Evangelho. Quando Jesus diz que se o teu olho te faz pecar, fura-o, ele está dizendo sobre a imoralidade sexual, especialmente nesse texto. Porque aquele que olhar e não era, a lei diz que aquele que se deitar, aquele que adulterar, ou seja, aquele que tiver um relacionamento com uma mulher, esse adultera. Jesus diz assim: não será assim entre vós. Aquele que tiver um olhar indecente, esse já peca. Você percebe que a incidência é um peso maior? A gente precisa pensar: estamos dispostos a suportar esse peso nessa geração? O que essa doutrina fez conosco? Nos moldou? Ou lançamos ela num lugar, numa prateleira com a qual a gente lida nos domingos? A gente pega no domingo, customizamos o evangelho, a gente pega na prateleira no domingo e agora aqui está tranquilo, mas lá fora é uma briga de foice no escuro. O que a gente vai fazer com... Ei, irmãos, o que a gente vai fazer? Não que isso aqui é um livro, né? Que encerra várias verdades eternas, mas é um papel. O que a gente vai fazer com isso? Sabe como termina lá? A palavra diz que eles terminam louvando a Deus. Até porque o final de todas as coisas deve ser a glória de Deus. Por mais que seja difícil para mim, para você entender isso nessa geração amplamente autocentrada, egoísta, que quer apenas e tão somente seus desejos cumpridos, a glória de Deus é o fim último de todas as coisas. Mesmo que isso implique em que talvez você e eu não venhamos a experimentar tudo que a gente sonhou um dia. Nem a saúde perfeita, nem os bens que a gente almejou, nem as viagens que a gente sonhou, mas se Jesus, de fato, for a maior riqueza do nosso coração, isso vai trazer alegria. Vai trazer alegria. E essa palavra não pode ser uma palavra triste. Não foi. No primeiro pareceu. Eles choraram muito. E o pecado constrange, é ou não é?
Quando a gente se olha no espelho e fala, nossa, como eu falhei. É dolorido a gente dizer para alguém que a gente ama, me perdoa. Mas quando a gente fala isso, a gente está dizendo, eu errei, porque a palavra me revela pelo Espírito Santo que eu sou falho e pecador. E a partir daqui, eu vou reconstruir através de um pacto. E eu queria muito que você, homem, e aí fica uma tarefa, uma orientação, um conselho, uma direção pastoral, que você fizesse isso essa semana. Comecei a pensar sobre isso na sexta-feira ali, escrevendo. Na reconstrução da minha história, da minha vida, porque nós estamos em processo contínuo, que pactos eu posso fazer ainda, nesse ano, até o final do ano? De ser melhor em quê? De ser mais parecido em Jesus em quê? Às vezes vai ser só nos meus gestos, e atente para isso. A dureza, aquela coraça que muitas pessoas se levantam, não quero saber, esconde uma fragilidade do coração, então eu vou ser mais amoroso. Vai doer, vai doer. Vou ter que falar eu te amo, puxa vida, fazer um pacto de fazer mais declarações amorosas para minha esposa, para os meus filhos. Vem cá, te amo filho, te amo esposa. Fazer um pacto de ser o tutor na reconstrução dentro da minha casa. Ei, nosso culto doméstico, hein? Vamos reunir todo mundo e vamos ler a palavra. Tá entendendo? Lembra que falou aqui? Explicando-o tudo. Tá entendendo, filho? Não entendi, pai. Vou resumir para ti. Vai dando as porçãozinhas. Pá, 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 pá. E assim é a reconstrução. Sem isso, sem o centro da palavra e da verdade, tudo é vão. Como foi para eles em certa medida. Fizeram um pacto, como eu disse. Quando Neemias volta, tudo estragado. Vamos ficar de pé? Vamos orar?